Olá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje, dia 1º de abril de 2020, né? Hoje eu estou fazendo a live aqui da igreja, né, Frutos da Videira, em Brasília, 19 horas. E hoje nós vamos estar aqui falando de um assunto muito importante, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Com todas essas situações que estão passando aí hoje, essas notícias, tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, você continua firme no propósito? No propósito de Deus para a sua vida? Quando o vento é forte, quando a água começa a entrar no barco, né? Assim como os discípulos, eles ficam aterrorizados. Como é que está seu coração? Olá, Robson, Claudiana. Vai compartilhando aí, né? Curtindo, compartilhando. Né? Nós temos várias pessoas que precisam ouvir sobre essa palavra, né? E você é um canal, você é alguém que vai ser ponte para que essa palavra sobre propósito possa alcançar. Olá, Thaís, tudo bem? Um abraço para todos aí na sua casa, o Wesley, né? Pastor Francisco, Luísa e todos aí. Muito bom, né? A gente se reunindo todos os dias. Amanhã vai ser uma palavra poderosa, né? Sobre família, sobre casamento, sobre casais, né? Vai ser uma palavra poderosa, né? E você já deixar anotadinho na sua agenda aí nesse tempo. Hoje eu estou gravando aqui direto da igreja, né? Os meninos hoje amanheceram, meu irmão, minha irmã, com uma dor de barriga, aquela terrível. E a pastora ficou cuidando deles, eles não estão bem. E eu vim aqui, a internet aqui na igreja é muito melhor. E eu vim aqui para a gente continuar nesse propósito de compartilhar da palavra de Deus, né? Compartilhe com seus amigos, compartilhe no seu status, compartilhe com outras pessoas. É muito bom. Claudiana Paz, tudo bem, filha? Como é que tá o Fábio? O Fábio tá bem? Oi, Alessandra, tudo bem? Tudo jóia, paz? Se você tá com a sua Bíblia aí, a gente vai interagindo aqui, né, nesse bate-bola. O interessante dessa live é justamente isso. Olá, Helenilton, tudo bem? Marlete, né? Marcos e a Carol, família abençoada. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Esse é o texto que eu queria deixar para ele gravar dentro do nosso coração hoje, nesse tempo de adversidade que nós estamos vivendo, né? Provavelmente o decreto seja prorrogado. Paz, Adão, meu amigão. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo dizendo, essa segunda carta a Timóteo é a última carta que Paulo escreve antes de ser decapitado, né? E estudos, né, dizem que quando Timóteo recebeu essa carta, Paulo já tinha sido executado. E ela tem um teor muito importante, né? É a última carta que Paulo escreve, né? Ela fala do fundo da alma de alguém que teve experiências poderosas com Deus. Paz, Fábio, tudo bem? Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E combater o bom combate na caminhada cristã é algo que nós vamos viver no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Eu tenho lido muito da palavra de Deus e buscado fortalecimento, porque até o ministro da Saúde nos orientou que você não ficasse o tempo todo ligado no noticiário. As notícias muitas vezes são repetidas, né? E muitas vezes elas tentam minar, né, aquilo que acreditamos, né? Porque a fé vem pelo ouvir, não notícias maldosas ou carregadas de terror, não, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fala Daniel, Mônica, pastor Renato, pastora Jane. E hoje eu quero falar sobre propósito, né? Firme no propósito. E Paulo foi um cara assim que a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque ele passou por tanta diversidade, tinha tudo para sair do propósito. A maioria das cartas que ele escreve dentro da prisão, em cadeias. Mas ele escreve como livre, porque ele era prisioneiro, não era prisioneiro de Roma,
Não era prisioneiro, não, ele era prisioneiro de Cristo. Ele tinha a unção e a graça de, no meio da adversidade, no meio, né, de tanta situação adversa, ele tinha a graça de dizer, olha, eu tô firme, eu tô firme. No momento que ele está assim mais, ele chega em Jesus e pede, tira de mim, né, esse espinho e tal, e Jesus fala para ele, a minha graça te basta. Por quê? Porque Paulo viveu pela graça de Deus. E eu quero trazer essa palavra para nós, porque para vivermos o propósito, nós precisamos estar vivendo debaixo da graça de Deus. Como Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E Jesus é a graça de caminhar nessa terra no meio de tanta adversidade, porque vamos ser sinceros, nós estamos aí com essa situação, né, do vírus, mas quantas situações difíceis você já passou? Tudo bem, Júlio, César, Mônica? Quantas situações diversas você passou? E você venceu ou não venceu? Quantos desertos você atravessou e você não venceu? E Paulo está dizendo aqui, que ele chegou no final. Porque não importa como começa, importa como termina. Ele está falando assim, eu combati o bom combate, completei a carreira. Então Deus tem um combate, Deus tem uma carreira, e algo precioso que nós vamos ter que guardar quando chegarmos diante de Deus, eu tenho certeza que é a nossa fé. Porque é a nossa fé que vai nos levar para o céu. A nossa fé na graça, no favor imerecido, que no meio de tanta adversidade, tanta ventania, você vai dizer, o meu Redentor vive e breve vai ser levantado do seu trono. Escute algo, essa situação do vírus vai passar. Agora o que não pode passar é a nossa fé. Quando Jesus tem um momento que ele fala, pô, será que o Filho do Homem, quando voltar, vai achar fé na terra? E eu quero perguntar para você, como está a sua fé? Como está o seu alimento? Você tem se alimentado só da mídia ou você tem investido um tempo de qualidade na palavra de Deus, na oração, com a sua família? Em Atos, capítulo 20, versículo 24, diz assim, porém em nada considero a vida preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quem está dizendo isso? Paulo. Paulo está dizendo, o tempo todo ele lembra do propósito, Ele usou essa palavra e esse chamado como um combustível nos momentos de adversidade. Olha, passou por 3 naufrágios, né? Foi apedrejado, foi para o pau de arara e tudo, mas ele adorou. Paulo e Silas estão na prisão. Por pregar o evangelho, anunciando as boas novas, ele vai para a prisão. E lá por volta da meia-noite ele está fazendo o que com Silas? Não está praguejando, reclamando de Deus. Não, ele sabe do propósito. A adversidade vem, mas o propósito é adorar. Deus não está em meio à murmuração. Deus habita em meio aos louvores. E uma pessoa que entende o propósito de Deus na sua vida, em meio à adversidade, aí que ela levanta a sua voz e adora. Como é que as mulheres de Jericó, né, foram derrubadas? Não foi reclamando não, meu irmão. Foi um brado mesmo de vitória, de fé, e aquelas muralhas ruíram ao chão. Então cada um de nós veio cumprir um propósito estabelecido por Deus. E nessa caminhada, as adversidades vão vir. No Salmo 139, versículo 16, diz assim, os teus olhos, Senhor, me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Jesus deixou claro que ele tinha um propósito. Deus deixou claro para Davi que ele tinha um propósito. Deus está deixando claro para mim e para você, que ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja mais rebanho no aprisco, né? Mesmo assim eu vou me gloriar, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Porque o propósito de Deus para nós é justamente esse. A situação está ruim, a hora de adorar é essa. O gigante apareceu. Davi olha para ele e fala, eu tenho um propósito. O meu propósito é derrubar esse gigante. O meu propósito é jogar esse gigante no chão. Se você, tem muitos aqui que me conhecem, né? Se você vê onde é a igreja, Frutos da Videira, no meio do mato, não tem asfalto, né? Bem isolado. Mas o propósito de Deus não é racional. O nosso culto sim é racional, mas o propósito de Deus é totalmente irracional. Você imagina, a marca do evangelho é uma cruz.
O Filho de Deus foi crucificado, morto e ao terceiro dia ressuscitou. Isso não cabe na mente humana. A mente humana não vai entender isso. É a fé. Quando você lê, e eu convido você a ler Hebreus capítulo 11, que fala da galeria da fé, homens e mulheres que experimentaram algo poderoso através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E uma pessoa com propósito precisa exercer a sua fé em todo o tempo. Oi, Léo, seja bem-vindo. O Léo sabe. Né, Léo? O Léo sabe construir uma igreja dessa em um ano, Léo. Aqui no meio do nada. Então eu quero convidar você nesse dia, 1º de abril, onde muitos aí estão dizendo mentiras, né? Porque no mundo fala que 1º de abril é o dia da mentira. Mas eu quero dizer para você que 1º de abril é o dia da verdade. Da verdade de Deus. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus sabia do propósito que ele tinha. E ele foi tentado no deserto. E ele foi tentado antes da crucificação. Ele foi tentado diante de Pilatos. Olha o que está dizendo. Então lhe disse Pilatos, João 18,37. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você tem ouvido a palavra de Deus? Tem ouvido a voz do Senhor dizendo, não temas? Confia, acredita, vai mudar, vai passar. Porque quem tem propósito e sabe do seu propósito, ouve a voz daquele que estabeleceu o propósito na vida. Igual eu estou num lugar afastado, numa região rural, numa igreja, onde o acesso ao ônibus aqui é complicado, é uma estrada de chão, mas eu sei que Deus nos colocou aqui nesse lugar para restaurar famílias, aqui na Fercal, na região norte, pela internet, pessoalmente. Hoje não estamos fazendo culto pessoalmente, estamos pela internet, mas a Igreja Frutos da Videira foi uma das primeiras igrejas a fazer transmissão online. O Léo sabe muito bem disso. Nós começamos a fazer transmissão online através da internet do celular. Hoje nós temos aqui, a Brava hoje está nessa região aqui. Quem trouxe a Brava para cá, para Fercal, foi a Igreja Frutos da Videira. Você que tem Brava em casa, saiba disso. A Brava, quando veio aqui, falou, não, aqui não tem condição, vou botar a antena aqui, vou fazer. Eu conversei com o presidente da Brava, porque quando nós temos propósito, as portas se abrem. Quando nós temos propósito, meu irmão, nós conseguimos cartas do rei, como Esdras e Neemias. Quando temos propósito, meu irmão, nada pode nos parar. Não é a notícia de um vírus. Vamos ser sinceros. Eu estou com medo de sair de casa e tudo. Nós temos que ter os cuidados, sim, de higiene, de não ficarmos muito perto das pessoas quando formos tossir ou espirrar. Nós temos que ter esse cuidado, mas escute uma coisa. Quem vai te livrar desse vírus, que vai guardar a sua vida, tem nome. É Jesus Cristo de Nazaré. Guarde isso no seu coração. Você tem propósito e uma vida com propósito vai levar você além dessas epidemias. Daniel, levado exilado por Nabucodonosor, passaram 5 reis e Daniel permaneceu. Quando Daniel passa no rei Dário, ele passa pela cova dos leões, ele já tinha 75 anos, já não era uma criança. Mas ele passa da cova porque ele sabia. Olha, os reis passaram, mas eu sei o propósito que eu tenho em Deus. Então ele continuou firme. Em momentos de muita pressão, em momentos de provação, com decretos de reis, Daniel permaneceu firme no propósito. E hoje eu quero convidar você a isso. A examinar o seu coração. E no meio de tanta adversidade, de tanto terrorismo, o seu coração está firmado em quem? O seu coração está firmado em Deus e nas suas promessas ou está firmado no relatório humano? Quantas situações nós vivemos aqui na igreja, quantas situações nós vivemos aqui de pessoas que tinham um diagnóstico contrário. A pastora Jane agora há pouco tempo estava com um diagnóstico de câncer nas mãos. E o que aconteceu? Ela podia pegar aquele diagnóstico e falar, não, é isso aqui mesmo e acabou e pronto. Não, ela orou, creu, a sua mãe, a Melry, orou e creu. E o outro relatório, o outro exame, mostrava o desaparecimento do câncer.
A dona Maria, que é lá de Planaltina, esposa do seu Zé Valdir, também experimentou algo poderoso esses dias, agora no mês passado. Ela preocupada, o médico chamou a família e disse, olha, ela está com metástase. Nós vamos abrir, mas eu quero deixar vocês bem preparados que talvez ela não sobreviva a essa cirurgia. Mas eu lembro da Dona Maria orando, eu lembro da Dona Maria crendo. Sabe por quê? Porque quem tem propósito, entende o propósito, quando vem a notícia ruim, ele declara, o meu Redentor vive. A mulher do fluxo de sangue não tinha mais jeito, ela acabou todo o dinheiro, com o médico, com tudo, e estava pior. Ela olhou em Jesus e falou, existe um propósito na minha vida. E ela declara antes, eu vou cortar, eu vou chegar em Jesus, vou tocar na orla do seu manto e vou ser curado. O Leonardo aqui, lembro que o pastor dizia, a igreja também tem função social, levou até a internet para o Lobeiral. Olha, deu até uma rima, foi exatamente isso, no Lobeiral e na Fercal. E eu creio que aqui vai ter asfalto, eu creio que nós vamos ter aqui uma biblioteca comunitária dentro do Lobeiral, nós vamos ter uma quadra, nós vamos ter dignidade, sabe por quê? Porque quem tem propósito tem fé, e quem tem fé vê o sobrenatural acontecer nessa terra. Mas é um exercício. Assim como precisa fazer um exercício igual o Rubens, né, que é o atleta aqui da igreja, do Instituto Videira, que é um maratonista, na verdade, de marcha atlética, um corredor de marcha atlética. Ontem à noite ele estava aqui exercitando, mesmo com essa situação de corona, ele está aqui nas dependências da igreja, treinando muito, porque ele falou, pastor, eu preciso me exercitar, porque senão eu vou perder a minha condição física. Então quer dizer para você, uma pessoa com propósito, que não lê a Bíblia, não ora, não tem comunhão com Deus, vai perder a sua musculatura espiritual. E quando o vento bate, cai. Porque aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é fundamento. Qual é o fundamento da sua vida? Qual é o fundamento que você tem colocado em prática? Eu tenho que entender que Deus tem um propósito para cada um de nós, Deus tem um propósito para a sua vida. Ah, pastor, mas eu sou pequeno, eu sou o menor, minha família, deixa eu te falar uma coisa, Deus é grande e Ele transforma qualquer pessoa que aos olhos humanos seja pequeno, esquecido em alguém proeminente. Davi era o mais novo, nem estava convidado para o banquete na casa do pai quando o profeta estava vindo. Mas Deus usa a boca do profeta e diz, não nos sentaremos à mesa até Ele estar conosco. Então deixa eu te falar, a escolha de Deus, ela vai pelo coração. Deus não sonda bolso, Deus não sonda diploma, Deus não sonda intelecto, Deus sonda coração. Deus pega as coisas loucas para confundir. Então você precisa acreditar. Deus escolheu você. O seu nome está escrito na palma da mão dele. Jeremias tinha um propósito desde o ventre, profeta das nações. E ele dizia, não passo de uma criança. Imagina Samuel ali, e ouvindo o Senhor chamar, ele ia lá em Eli, está me chamando? Ele, não estou não. Ele deitava de novo, chamava de novo Samuel. Até que Eli olhou para ele e falou assim, quem sabe não é o Senhor que está te chamando? E naquele momento, quando Deus o chamou pela terceira vez, ele falou, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Muitos hoje não estão ouvindo mais a voz do Senhor. Muitos hoje estão sendo guiados pelo dinheiro na carteira ou a falta dele, estão sendo guiados pela comida na despensa ou a falta dela, a falta de paz, seja no lar, seja onde for. Deixa eu te falar uma coisa. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Mônica, a sua história vai ter uma virada. Jefferson e Aline, essa família, Deus tem uma virada para vocês. Tem propósito na sua vida, Mônica. Tem propósito na sua vida, Ronaldo, Vanilda, Giovana, Cris, Wellison. Tem propósito na vida de vocês. Eu tenho que agarrar esse propósito com toda a minha força. E quando a notícia, o relatório contrário vier, eu não vou me abalar, porque eu vou continuar declarando, eu tenho um Deus que está vivo. Qual o propósito de Deus para você, para sua família? Eu preciso buscar em Deus a clareza sobre esse propósito. Como eu vou saber com clareza? Meu irmão, comunhão. Ouvindo a voz de Deus, porque no mundo há muitas vozes, cada uma delas tem seu sentido.
Eu tenho que fazer calar todas as vozes e ter um secreto onde eu vou ouvir Deus falar comigo. Paz Maraísa, um abraço para todos aí da sua casa, né? A sua mãe, que eu tenho uma admiração muito grande por ela, é uma guerreira, né? Que Deus a fortaleça. Deus tem um propósito na sua vida, na vida da sua mãe, em nome de Jesus. Oi Luíse, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live. Estamos falando hoje sobre propósito, uma vida, né? Firme no propósito. A igreja, o corpo de Cristo, ele tem braço, tem perna, tem mão, tem pescoço, cada um tem uma função, cada um tem um propósito, cada um tem algo para fazer. E eu creio que nós temos que entender qual o propósito que Deus tem para nós. Olha em Gênesis capítulo 50, versículo 21, diz assim, José dizendo, depois que tudo aquilo que aconteceu, que ele foi vendido como escravo, toda a história que você já sabe, olha no final o que José diz. Vós, na verdade, meus irmãos, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou no coração. E eu tenho que entender isso, eu tenho que trazer isso para mim. A Bíblia foi deixada, né, escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ela não se contradiz, ela se junta, ela se conecta, né? E quando nós nos conectamos, eu peço a Deus que o texto salte da página para que eu possa, lá na frente, ver o propósito de Deus acontecer na minha vida. Mas precisa obediência, precisa submissão. Quem tem uma vida com propósito está disposto a obedecer a Deus de forma incondicional. Eu falo para você como Deus me provou em obediências assim que elas são incondicionais. Leonardo, nesse tempo mais do que nunca temos que abrir nossos olhos espirituais para enxergar o nosso propósito. É verdade, Léo. Gente, o Leonardo e a Suelândia são um testemunho tremendo. Eu fiz o casamento deles, né? Foi tão maravilhoso o casamento deles. Ele tem 2 filhas lindas. E o Léo, ele se converteu não por uma fala, por uma pregação de palavras, não. Ele viu o exemplo e falou assim, eu quero viver isso que você está vivendo em Deus. E hoje o Léo está em Portugal, ajudando na obra de Deus, na igreja videira, né, do meu amigo Naor Pedrosa. Né, lá também tem o pastor Aloísio, né, se não me engano o Sérgio também está lá. Homens de Deus, uma igreja abençoada que teve a sua origem em Goiânia, minha cidade natal, né, e hoje ele está lá em Portugal. Léo, se você olhasse naquela ida na Verte Soluções, quem diria você e você acreditaria que você hoje estaria em Portugal servindo a Deus? O Léo é fruto de uma vida com propósito. O Léo veio bem na época onde a igreja começou, onde houve a nossa legitimação. O Léo viveu tudo isso junto com a Suelândia, junto com suas filhas, né? Eu batizei essa família. E vê-lo lá em Portugal hoje, poxa, que alegria, alegria. Né? A Maraísa hoje com 2 filhos, é um milagre. Quantas vezes oramos Maraísa e Deus respondeu. Quantos... Estou vendo o David aqui também. David, vê você e a Nília. Né? Amanhã a live, gente. A live amanhã vai ser para casais. E quem vai trazer a live amanhã vai ser o David e a Nília. Esse casal, Deus restaurou essa família de forma extraordinária. Olha, uma vida com propósito muda a vida de outras pessoas. Eu vejo pessoas aqui que estão nessa live aqui, que eu as conheci e vejo como elas mudaram hoje. Isso é um momento de muita alegria, porque quando uma pessoa tem propósito e tem uma vida em obediência a esse propósito, ele vai ver em outros o resultado da pregação de verdade do Evangelho da Paz. E ver o Léo, ver a Maraísa, ver tantos outros, né? A Mônica, Claudiano, o Fábio da equipe de resgate. O Fábio, ninguém acreditava nele, nem ele odiava a igreja, pastor. Hoje ele é um obreiro aprovado, que é líder dos jovens, junto com a sua esposa. Isso é algo que traz muita alegria ao coração. E você precisa entender que há um propósito de Deus na sua vida, que não é limitado a só a você, mas também a outros. Não é, Wellison?
O Ellison aqui hoje toma conta das nossas mídias sociais. Ele era tímido quando chegou, ele é o guitarrista da equipe de louvor e hoje ele é responsável. Essas lives que eu faço aqui, depois ele configura e coloca elas no YouTube. Faz os banners da igreja. Uma vida com propósito me traz a um andar em obediência. E nós precisamos da orientação de Deus. Você precisa da orientação de Deus. Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6, queria que vocês prestassem bastante atenção, diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta mal nenhum, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande mal quem pesa sobre o homem. Olha a responsabilidade que nós temos. Repita comigo: a minha família é um projeto de Deus. Fale novamente: a minha família é um projeto de Deus. Então, se a sua família é um projeto de Deus, existe um propósito para essa família, existe um propósito para você. Se você que não casou ainda, lembre-se, você tem uma família que Deus preparou para você, para que esse propósito se cumpra, porque o propósito de Deus desde o início é família. É família. Então, quando está dizendo aqui Eclesiastes, está dizendo o seguinte: existe para todo propósito há tempo e modo. Não é de qualquer jeito. Você não se casa de qualquer jeito. Eu vejo muitas vezes pessoas metendo os pés pelas mãos. Eu quero casar, mas você quer casar por quê? Não quero casar para não ficar no pecado. É horrível isso. Casar para não ficar no pecado, isso é o pior pensamento que alguém pode ter. Não, eu vou casar para eu poder ter liberdade para fazer sexo. Não faça isso. Uma vida, ela tem um propósito. E a segunda maior decisão importante na vida de um ser humano, seja homem ou mulher, é o casamento. Quando você decide com quem você vai se casar, você está dizendo: eu vou viver com uma pessoa que também tem um propósito. Deus me deu uma frase, né? O Léo sabe disso, a Leia que está aqui vendo, o Sósteres e tantos outros. Deus não une pessoas, une propósitos. Olha quantas pessoas foram alcançadas pela vida do Léo depois que eu tive essa conexão com o Léo. Quantas pessoas já foram alcançadas quando eu tive essa conexão com o Fábio? Deus é um Deus de restauração de propósitos. E você está vendo essa live, eu quero dizer para você: Deus tem um propósito específico, escrito e determinado por você. Ah, mas eu não sei ainda, pastor. Todo aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta lhe é aberta. Escute isso. Deus vai falar com você nesse tempo de isolamento, nesse tempo de clausura, nesse tempo de notícia, de tempestade. É nessa hora que você vai ouvir a voz do Senhor, porque você vai decidir calar todas as vozes e ouvir a voz do seu Criador. Deus tem um propósito para você. No dia que eu vi o Fábio pregando aqui na igreja sobre equipe de resgate, aquilo mexeu tanto com o meu coração. Porque aquela visita na casa dele, aquelas 2 garrafas de café que eu tomei, né, Claudiana? Tava bom. E quando eu saí de lá, o coração do Fábio, ele foi incendiado por Deus. E hoje ele e a sua família estão caminhando com Deus. Tá a Claudiana, a Sara, o João Pedro, a Ana, tá a mãe dele, a Isabel, tá o Daniel, tá a Amanda, tá a Roberta. Rapaz, mas tem gente, tem muita gente. Por causa da decisão do Fábio, uma família toda foi abraçada por Deus. E hoje eu quero orar por você, para que você entenda. Não devemos esquecer os pequenos começos. É verdade, Léo. É verdade. Nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou. Talvez você está vendo essa live e está com a situação da sua vida espiritual terrível. Eu quero dizer para você que hoje pode ser um ponto de virada, para que você coloque a sua vida no trilho do propósito de Deus e viva realmente o que Ele tem para você. Eu quero orar por você. Que alegria poder estar aqui com vocês. Eu quero dizer para vocês que a Igreja Frutos da Videira, o pastor André, a pastora Letícia, essa situação toda, ela não nos desfalece, não nos faz desfalecer. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Deus está no comando e Deus tem um propósito para dar uma sacudida na igreja brasileira, a igreja de eventos, a igreja corrompida. Ela vai ter que se firmar em Deus, ela vai ter que mudar o seu jeito de andar.
A igreja não pode ser a igreja dos templos, porque templo do Espírito Santo somos nós. A igreja tem que ser nas casas, dentro dos lares. Quando Paulo falou para Timóteo, não tem como você cuidar da obra de Deus, das coisas de Deus, se primeiro isso não acontecer na sua casa. E hoje Deus está dizendo para mim e para você, existe um propósito, Cristo em nós, é a esperança da glória. E eu quero orar por você que quer viver esse propósito. E você, depois você pode compartilhar essa live para outras pessoas que estão com a vida, estão entristecidos, que estão amortecidos, que porque não está tendo culto na igreja estão mornos. Eu conheço pessoas que porque não está tendo culto na igreja estão acabando com a sua vida em coisas erradas. Deus não está no templo feito por mãos humanas. Deus quer que eu e você sejamos a casa favorita dele. Então olhe, acorde. O propósito que Deus tem não é fora, primeiro ele é dentro de nós. Paulo deixou primeiro de ser Saulo para se tornar o apóstolo dos gentios. Deus quer fazer uma mudança na sua vida. Deus quer fazer uma mudança na sua identidade. Amém? Coloque a mão no seu coração para nós orarmos. Senhor Deus, quero te agradecer, Senhor, por esse momento aqui de comunhão com os meus irmãos, Deus. Porque o que nos une, Senhor, é o teu Espírito Santo. O que nos une, Senhor, é a certeza que isso aqui tudo vai passar. E como Paulo, nós queremos chegar nesse grande dia, Deus, conscientes do nosso propósito, convictos que fizemos o que o Senhor tinha para nós e dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Visita cada um dos meus irmãos, Deus. Visita cada um desses que vão ver essa live. Que seja, Senhor, impactante como está sendo impactante agora, Deus. O Senhor está falando tanto comigo. E eu tenho certeza que está falando também com os meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Abra os nossos olhos, Deus, não apenas os naturais, mas os olhos espirituais. E que nós possamos desejar a Tua presença, mais do que o ouro e a prata. Melhor é conhecer o Senhor. Eu abençoo os seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Que bom estar aqui com vocês. Se você quer alguma oração, alguma coisa específica, né, o meu WhatsApp é 981 70 0066. 981 70 0066. Eu, pastor André, esposo da pastora Letícia, pai do Caleb, Isaac e Levi, nós temos uma alegria em servir pessoas e ajudar pessoas. Muitos dessa live aqui, veja a Leni que está aqui também, muitos dessa live aqui, quando chegaram aqui, entenderam o propósito. E eu desejo isso para você. Coloque as mãos assim, como se fosse receber um presente. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as consolações e revelações do Espírito Santo seja sobre você e sobre a sua família. A sua família é um projeto de Deus. Um beijo no coração. Amanhã a live Casais, David e Nília. Uma palavra mesmo para o seu casamento, para a sua família. Um beijo no coração. Fiquem na paz. Jesus abençoe muito vocês.